Agora... Não se sabe? O que há por trás disso? Muito difícil de responder. Me dá aí a sua interpretação de um depoimento desses que te deram off the record, que você não pode revelar a fonte, mas me diz o que pode espantar a população. Que espanta todos nós, nos deixa estarrecidos. Esta criatura, capturada pelo corpo de bombeiros por volta de 10h30 da manhã do dia 20, estava viva. E foi colocada viva dentro de uma caixa de madeira em um caminhão do Exército. Que foi Momento? De quem é o depoimento? O depoimento é de um militar. Que estava junto. É de um militar, e os nossos depoimentos, as nossas testemunhas são de militares que participaram de tudo o que envolveu as criaturas em Varginha. Bom, minha função aqui é fazer o que eles estão fazendo também. Do meu lado, eu vou pretender juntar algumas peças que envolvam depoimentos e, com isso, trazer uma história, na minha visão, uma história que vocês depois vão tomar a sua decisão. E é exatamente nesse canto onde você está, cara? Esse canto onde eu tô, vi ele aqui, certamente não vi ali, né, que é aqui, quando eu vi isso aqui, ó. Eu falei, o que que eu olhei? Aqui, segundo o Birajara, é que moram 2 das 3 meninas. As 2 irmãs, exatamente. Que observaram as criaturas, ou a criatura. A criatura. Né? A criatura. Vem comigo, vamos conhecê-las. Como é que elas chamam mesmo? Liliane? Liliane e Valquíria. Boa tarde. Boa tarde. Essa é a irmã caçula. Brincar de casinha. Vocês ainda vão armar a casinha, né? Eu recebi aqui na minha casa, conforme eu disse pro Birajara, fazendo já uns 20 dias, não dá por aí? 4 homens que eu não sei de onde que é, quem são, eu nunca vi. Mas não posso afirmar quem eles são, porque a gente não conhece, né? O que eles queriam? Eles estiveram aqui numa segunda-feira, mais ou menos 5:50 da noite. E a gente já estava preparada para dormir, né? Que a gente trabalha, levanta de manhã. E aí, eles nem esperou eu ir até lá. Eu fui me trocar de roupa para receber eles, que eu pensei que era o Birajara. Quem vinha com algum pessoal. Aí eles falaram... Enquanto eu entrei no quarto para trocar de roupa, a Valquíria saiu aqui, já abriram o portão, já veio entrando. Aí pediu depois que... Eu falei, quem são vocês? Aí eles falaram que não interessava quem eles eram. Que precisava conversar comigo, já foi entrando e sentando. E falando que... Aí ouviram as meninas, perguntou, entrou em detalhes, como todo mundo fala, né? Que... Perguntou para as meninas como o dia que aconteceu, o que é que as meninas acham que viram e tal. E ouvindo as meninas, perguntou do que eu trabalhava, se a casa que era minha, tal, do sonho das meninas, o que as meninas queriam realizar. E aí as meninas falaram com eles tudo. Aí falaram que eles não iam deixar endereço nem nada, que eles eram a mina de ouro. Que o quê? Que eles eram a mina de ouro e que a gente nunca pensaria em encontrar. O que você acha que são esses caras? Não tenho a mínima ideia, ela não entrou em detalhes, mas eu gostaria até que ela entrasse com você para ver a proposta que fizeram a elas. Qual foi a proposta? Conta pra mim. A proposta que eles fizeram foi isso, falou que... Perguntou quanto que eu ganhava, o que eu trabalhava, se as meninas trabalhavam. Eles sabem, eu não sei, não, eles sabem um pouco da vida da gente, sabe? Não sei, não. E aí? Pelo que me deu a entender. Aí falou que... Perguntou do sonho das meninas, o que as meninas queriam realizar, que queriam estudar num colégio particular e tal. Entrou tudo em detalhe. Aí falou
perguntou de mim e tudo. Eu falei que a gente tinha uma dívida muito grande para pagar aqui do NPS da minha casa, que até hoje a gente luta com a vida, não podemos pagar. E aí falou o negócio da mina de ouro, né? Aí eu falei para eles assim, quem são vocês? E falou assim, ó, não interessa quem somos nós. Nós somos a mina de ouro que a senhora nunca pensou em ter. Aí ele falou que se eu desse a minha palavra para eles, que eu não ia contar para ninguém que eles me procuraram, e que eles iam me procurar, e eles me ofereceu muito dinheiro para mim e as meninas, ia fora daqui, não em Varginha, não nessas TV Michuruca daqui, assim que eles dizem, para as meninas mentirem que não viram nada, entende? Eu falei, mas aí a Liliana falou, mamãe, a gente não pode concordar com isso, porque a gente não sabe o que é que a gente viu, né? A gente não pode mentir, a gente viu uma coisa muito, depois vai ficar ruim para nós. Aí falou, não, vocês vão ficar muito protegidas, não tem problema nenhum. Ofereceu quanto? Pelo que eles falaram, não falaram a quantidade de dinheiro. Falaram que era muito dinheiro, que aqui na minha casa eu não poderia deixar esse dinheiro aqui, que eu não tinha segurança nenhuma, que a casa não tem segurança nenhuma. Que era para mim dar um documento meu, que eles abriam uma conta no banco para mim. E que a gente não ia arrepender. Sabe que o perto de que a gente, sei lá, que a gente tá perdendo, não entendi essa jogada, que a gente ia ficar, nem trabalhar mais, nem eu, nem meu marido, nem minhas meninas precisavam. E que ia dar pra gente 15, 20 dias, um mês talvez, ou 2 ou 3, mas que eles iam voltar e procurar a gente. Quer dizer, a senhora dizendo isso pra mim hoje está perdendo uma mina de ouro. Não sei, você sabe, a verdade é essa. É claro que a gente precisa, Brajá me conhece. Eu sou uma empregada doméstica. Mas um dinheiro assim, uma chantagem dessa, um dinheiro sujo desse, pra mim não dá. Agora, vá que eu aceitava. Lógico, mexeu com a minha cabeça, mexeu com a cabeça das meninas. Que a gente luta com a vida, né? Mas já pensou... Como é que esses 4 homens eram? São 2, assim, moreno e 2 mais claro. E um só que perguntava. Um anotava e os outros 2 ouvia. Que tamanho? Tudo de terno preto. Terno preto? É. Gravata? Gravata e tudo. Que tamanho, mais ou menos? Grandes? Normal? Que nem nós? Não, são 2 mais ou menos da altura de vocês. Os outros 2 eram maior. Era mais alto. Aí depois, eles disseram pra mim que ia pegar a gente aqui, ia voltar pra ver o que eu, como as meninas de menor, eu que tinha que dar a última palavra. Né? Ia pegar eu e as meninas, eu ainda comentei com ele, mas pode uma pessoa junto com a gente? Ele falou, não. São só você e as suas 2 filhas. Aonde? Só ia levar vocês em algum lugar. E aí, chegando lá, eles iam... A gente tinha que ensaiar mais coisas que eles queriam que a gente falava. Não era só isso. Só que ele, no começo, ele falou que as meninas tinham que mentir que não viram nada. Daí pra frente. E as outras coisas eram por conta deles, a gente tinha que ensaiar. Sua mãe estava me contando umas histórias de 4 homens que apareceram aqui e tal, querendo que vocês mentissem. Não sei a troco de quê. Mas já que você não é mentirosa, né? O Brasil inteiro já conhece o depoimento que você deu, o que você viu e tal. Só eu não ouvi ainda alguma coisa a mais que você ainda não tenha dito e que você possa me dizer, já que passou já algum tempo, você pode pensar melhor, que você possa me dizer para eu poder acreditar também que você viu um ser que não era nem bicho, nem demônio e nem daqui da terra. Porque como é que você sentiu quando você chegou e que viu? O que eu senti É. quando eu vi? É. Eu fiquei olhando assim pra ele. As 2 conversando e olhando. Vocês estavam as 3 juntas andando? Não, eu tava um pouquinho na frente, porque a Cátia toda hora parava pra arrumar sacola. E aí então eu parei,
fiquei olhando assim, porque eu tava olhando no muro, nomes, né? Daqui aonde? Daqui lá? Onde tá o moço Não, ali, né? mais um pouquinho lá. Tá lá um pouquinho da mulher lá, ó. Tá lá da mulher lá. Uhum. Na sombra. Vamos na sombra então, vem cá. Vamos buscar, Valquíria. 7 metros vai chegar. Aí, elas pararam para pegar a sacola. É, pra arrumar. Aí na hora que eu parei, assim, que eu olhei, eu senti muito medo, né? Todo mundo sabe. Aí eu virei e falei assim, gente, olha ali. E na hora que eu falei, olha ali, saí correndo, deixei elas lá. Só que não corri, assim, depressa. Aí a Kátia ficou parada olhando, assim, peguei e chamei. Aí voltei, peguei no braço dela. Aí que a gente saiu correndo mesmo. E aí o negócio estava como? Eu vou fazer, você me corrige se eu estiver errado. Viu? Então tá. Era um muro assim. Era. O negócio estava assim aqui. Não, mas não agachado assim. Ah, não? Não. Como? Tava assim, ó. Assim. Isso. Assim. Virado pra parede. Ah, olhando para a parede? Aham. Assim. Cadê ali, alemão? Isso. Aí na hora que a Kátia gritou... Peraí. Vem aqui perto de mim. Aí na hora que a Kátia gritou, cadê, assim, que ela não viu, que ele virou a cabeça assim, olhou e viu a gente e voltou rápido. Parece que ficou com mais medo que eu. Ele. Mas você ficou apavorada. Nossa. Quando ele olhou para você. Apavorada. Não E sabia, aí? não sabia o que eu fazia, se eu corria, se eu voltava, sei lá. Mas o que vocês fizeram então? Aí a gente veio correndo, a Kátia queria voltar, mas do mesmo jeito a gente... vou voltar pra nós ver, mas correndo. Correndo de bora pra cá. Isso. E aí então a gente desceu, não tinha ninguém no meio do caminho. A gente queria ter que encontrar alguém pra gente contar, pra ver se voltava, mas não tinha ninguém. Na hora que a gente chegou aqui na rua da minha casa, lá na frente, quem e minha mãe tava lá esperando a gente. Que ela viu eu vindo na frente chorando e as duas mais pra trás. Que a Valquíria segurando no braço da Kátia. E elas duas estavam também apavoradas? A Kátia queria desmaiar, aí por isso que eu voltei e segurei no braço dela. Aí que eu contei pra minha mãe, todo mundo que estava perto me deu água. Eu tremendo, chorando muito, não consegui nem falar. Agora, vê se você lembra alguns detalhes, né? Quando você olhou, assim, de rosto, pele, barulho, não fez nenhum barulho? Barulho nenhum. Se fez quando a gente já estava longe, então aí não deu pra ouvir. Mas que, assim, e no rosto, o que eu percebi, só tinha os olhos e os 3 chifres. Só, porque não tinha, assim, cabelo, assim, não tinha sobrancelha, nariz, boca. Não. Se tivesse bem fininho, alguma coisa, porque não tinha nada. A porção de gente tá querendo que essa história não seja verdade, sabe? A gente que é jornalista quer ouvir, não quer nem acreditar nem desacreditar. A gente quer ouvir e conduzir o que a gente possa segurar para as pessoas aí decidirem o que é que elas acham. A sua mãe e as pessoas que te conhecem disseram que você é uma menina de excelente caráter, você nunca foi mentirosa, você não ia inventar uma história dessa, porque você não tem nem motivo para inventar um negócio desse, né? E além do que, são 3 pessoas ao mesmo tempo que viram. Então, eu estou começando a acreditar em tudo isso. Eu só queria saber o que você acha que aconteceu daí para frente com esse ser. Depois que elas voltaram lá, a minha mãe e a Kátia. Chega perto, que só tem um microfone. Depois que elas voltaram lá, eu falei assim, acho que vai estar lá no lugar, mesmo parado, do mesmo jeito. Só que aí eu vim pra casa, tomei banho, pra me acalmar. Aí, até lá, minha mãe chegou aqui e falou assim que era um homem que tinha levado pro hospital pra ver se eu acalmava, porque eu tava chorando. Eu cheguei até a inventar, sabe, uma história, porque nem passou pela cabeça da gente que fosse um ser de outro planeta. Sei lá. Ela falando que
que tinha visto esse bicho lá. Chegou em casa chorando, falando que era o demônio que elas tinham visto. Então, como eu sou muito religiosa, a gente é católica, eu fiquei impressionada com aquilo. E para elas parar de chorar, nisso eu pedi uma carona na caminhonete para a moça da loja e fui até lá ver. Fui lá no local. Chegando lá no local, a Kátia até foi comigo na frente, que não estava conseguindo nem falar, chorando muito. Eu desci e fui até... Ela falou, lá, Luísa, lá que a gente viu. Quem falou? A Kátia? A Kátia. Mas ela ficou dentro da caminhonete. Aí que eu vi, a única coisa que eu posso dizer para vocês, como eu falo em toda reportagem que a gente dá, é duas pegadas muito grandes. Grande que tamanho? Mostra assim. Assim, quer ver? Mais ou menos assim, ó. Do jeito... Tudo isso? Aqui, ó. Desse jeito, ó. Redonda. Com as pontas assim, ó. Um menor e os outros dois maior. O menor do meio. E um cheiro muito esquisito. Só. Tinha cheiro quando você... Não, isso se tinha... Porque elas viram, eu cheguei até onde estava, elas viram assim de longe, o susto foi tão grande que elas saíram e foram embora. Agora eu cheguei até lá, na beirada do muro, do jeito que estava, assim. Porque você é uma mulher corajosa. Se fosse eu, não tinha corrido de jeito nenhum. Qual é a altura que você acha que esse ser tinha? É claro que ele estava assim, você não sabia, mas... Se ele... A Kátia fala que mais ou menos assim, era do meu tamanho. E ele só olhou para você? Só olhou. Olhou e voltou a olhar para a parede? Voltou. Nem mexeu com o corpo, só com a cabeça assim. É difícil descer, tem que descer. Que mesmo, pô. Aqui o Corpo de Bombeiros capturou a primeira criatura por volta de 10h30 da manhã. Exatamente neste local aqui, nesta região. A criatura estava bobada. Dali, alemão, ó. Ela foi imediatamente colocada em um caminhão do Exército. Aqui nessa rua? Nesta rua. O caminhão estava parado aqui. E que se dirigiu imediatamente para a cidade de Três Corações, adentrando a Escola de Sargento das Armas. Esse aí quem era? Essa criatura é a primeira? Esta é a primeira criatura capturada. Que não é a que as meninas viram. Certamente que não, porque ela foi capturada e levada para Três Corações e as garotas viram às 3h30 da tarde. Horas antes, inclusive. Horas antes, inclusive. Trata-se de duas criaturas. Peraí, para que eu possa montar meu raciocínio. As meninas viram às 10 horas da manhã? Não, elas viram às 15h30. Às 15h30. Esse é às 10 horas da manhã? Esse às 10h30 da manhã. E quem deu esse testemunho, esse depoimento? Militar envolvido na operação. Nós temos uma fita gravada de 42 minutos. Com esse militar dizendo que o Corpo Bombeiro capturou a criatura aqui. Inclusive como aconteceu para esse Corpo de Bombeiros ser acionado, que hora que vieram, quantas pessoas vieram, como é que desceram. Tinham populares aqui, inclusive entre esses 6 populares, 3 crianças que jogaram pedra. Porque, como você pode ver, antes de chegar na mata lá embaixo, tem essa parte inclinada, esse desbarrancado. Sim. A criatura possivelmente estava na parte do meio. As crianças, junto com os outros adultos, 6 pessoas ao todo, estavam ali, naquele platôzinho, antes de começar a descer. Inclusive, jogaram pedra na criatura. E essa criatura desceu, foi para dentro da mata, e aí o Corpo de Bombeiros chegou, dispersou essas pessoas. Desceram os homens do Corpo de Bombeiro, alguns ficaram aqui em cima e capturaram com uma rede, porque como você sabe no Brasil, quando tem esses problemas do tipo caixa de marimbondo, animal peçonhento, cachorro louco... É o bombeiro que vem. É o bombeiro. Então acionaram o Corpo de Bombeiro, nem eles mesmos sabiam com o que eles iam lidar quando chegassem aqui. Então trouxeram luvas normais, rede de pegar cachorro louco, e desceram. Só que nisso já tinha sido acionado o comando da ESA em Três Corações. Eles subiram com a criatura estava abobada. Subiram aqui? Subiram lá da mata com eles, jogaram a rede, fizeram um cerco na criatura. A criatura não ofereceu resistência, estava abobada. Enrolaram na rede, a criatura estava viva e fazia um zumbido. Que nem abelha. Que nem abelha. E trouxeram aqui para cima, sumariamente colocaram numa caixa de madeira quadrada,
destampada no topo, cobriram com um saco de lona. Isso tudo que você está me falando faz parte do depoimento que você tem gravado. Sim. De alguém Sim. do Exército. Algum militar envolvido na operação. São 42 minutos. São. Nesta operação? Nesta operação. E levaram para a escola de sargento das armas, ainda a criatura fazendo esse barulhinho, pôde-se ouvir no caminhão, do lado de fora, e levaram imediatamente para a escola de sargento das armas. Então, Goulart, o que nós entendemos é que se as meninas viram no dia 20 de janeiro, às 15h30, e essa operação se deu às 10h30, é muito pouco provável que o Exército tivesse trazido essa criatura de volta, colocado lá em cima no lote, para as meninas passarem e verem. E portanto, ser novamente capturado. E ser novamente capturado. Evidente. Isso é evidente. Quer dizer, a outra descoberta foi posterior a essa e foi para cima aqui. 3 quadros para cima. Então, essa testemunha é um civil, mora no bairro Santana, conta que desse descampado, antes de chegar na mata, viu 7 militares fardados, com aquele uniforme camuflado do Exército, com um fuzil FAL na mão, em linha, entrando em... Ali embaixo, aquele descampado ali, descampado. Há um acesso ali. Em linha, entrarem para dentro da mata como se estivessem fazendo uma varredura. Estavam com os fuzis. Poucos instantes depois, ouviu 3 disparos. E ficou curioso, ainda ficou observando, não só ele, como várias outras pessoas do bairro Santana tiveram a oportunidade de ver que os militares saíram com 2 sacos de campana, que é aquele saco que eles usam quando vão acampar, fecha a boca assim, pendura nas costas. Essa pessoa viu os militares saindo com 2 sacos cheios. Um dos sacos, alguma coisa se mexia lá dentro, e o outro, nada se mexia. Isso foi presenciado por várias pessoas. Ele disse que mais de 10 pessoas provavelmente tiveram essa mesma visão que ele teve, porém, do lado de lá, ele estava aqui de cima, alguém do bairro, como você vê, é muito próximo. Quando a gente estava em cima da laje, desceu o corpo de bombeiro e logo em seguida subiu um pessoal falando que o corpo de bombeiro tinha pegado um bicho logo aqui numa mata embaixo aqui. O comentário, se era alguma coisa estranha, se era um bicho, se era gente, que tipo de comentário fizeram? Não, eles falaram que o bicho que eles pegaram chorava muito, chorava como uma criança. Aí eles comentaram que o corpo de bombeiro pegou ou ninguém comentou isso? Não, eles comentaram que o corpo de bombeiro pegou o animal. Distorcem, passa uma outra coisa. Mas alguém tá lá. Um mato aqui com uma trilhazinha, foi bem ali onde está aquela marca de tinta. Aquela marca de tinta quadrada. Vamos lá. Chama ela aí, qual é o nome dela? Liliane. Liliane, vem comigo. E aí, que tem olhos, nariz. Tinha. É na mesma direção da onde encontraram o outro. Exato. Exatamente, vem comigo. Tá vendo? Essa reta aqui, onde foi encontrado um, é a direção onde encontraram o outro. Vamos ver onde é que você viu esse povo aí. Esse povo não, essa criatura. Você vem por trás de mim aqui, irmão. Esse mato aí. Então, vem cá. Foi aqui, ó, no meio, Valquíria. Aqui, ó. Não. Pra onde? Vem cá, Valquíria. Vem cá. Ah lá, onde cada mostrando? Vem sim, comigo, tá ué. Aonde? Aqui, ó. Aqui? Por aqui, agora você tá muito afundado, não sei se... Tinha um. Onde ele tava, só tava Escampadinho. assim. Tava abaixadinho o mato, tava tudo assim, ó. Tinha o matinho era baixo. Bem baixinho. E você tava passando por onde? Por ali? Ali, ó. Aqui, onde? Aqui não tinha esse buraco, não. Não tinha esse buraco aí. Era a trilha que você ia fazer para ir embora. O negócio estava aqui. É isso? Mais para cima. Aqui. É isso. É isso aí? Essa é a distância. Não dá para errar, né? E agora, Birajara? Fala. A distância que elas viram realmente foi cerca de 7 metros. Elas não tinham possibilidade de confundir com nada. Foi aventada a hipótese que teriam visto pessoas próximas que são defeituosas e que nasceram com problemas, e realmente existem essas pessoas no local. Mas elas até conhecem essas pessoas. Uma delas, a maior, a Kátia, disse que até já deu cigarro para essa, ou bala, se não me engano, para essa pessoa. Não tinha condições de confundirem as características pela distância que viram. E as nossas testemunhas militares dão exatamente as mesmas características que elas viram.
Esse é o Humanitas. Esse é o Hospital Humanitas, um hospital muito bem aparelhado. O que aconteceu aqui? Da região. Foi aqui que foi retirada pelo menos uma criatura no dia 22 de janeiro, antes do escurecer, pelos caminhões do Exército naquele portão lateral, cinza. Lá naquele portão? Naquele portão. Quer dizer, o que tem atrás daquele portão? Há várias instalações, entradas para o interior do hospital, para os fundos do hospital. Esta criatura... O que se faz nesse hospital? É um hospital muito bem aparelhado, fazem-se até cirurgias do coração quase que semanalmente, há um instrumental moderno importado, é um pool de médicos, é um hospital particular e que atende muitas pessoas. Então você acredita que a criatura tenha sido trazida aqui para esse hospital? Nós até não temos dúvida disso não. Após a saída do hospital regional, onde ficou por poucas horas, veio para cá. O hospital regional, o que faz lá? O hospital regional já é um hospital público, um hospital muito bem aparelhado também, mas é um hospital público no centro da cidade que atende diversos tipos de pessoas, de níveis. Então você acha que levaram a criatura para lá antes? Antes. Os nossos testemunhos giram nesse sentido. A criatura foi capturada levada para lá, ficou poucas horas e posteriormente veio para cá. E foi retirada daqui no dia 22. Pelo um aparato muito grande, uma operação grande. Entrou aqui que dia? Provavelmente, ou com quase toda certeza, ela entrou aqui no dia 20 ainda. No dia 20 de janeiro, após a captura. E no dia 22 é que saiu daqui. Nós estamos falando da criatura que foi capturada... Provavelmente na parte da tarde, antes do escurecer, e que muito provavelmente também tenha sido a criatura vista pelas garotas. É essa criatura que nós estamos falando? Muito provavelmente. Então... De trás desses portões saiu a criatura depois de passar 2 dias aqui dentro? Acreditamos que sim. Depois de passar 2 dias aqui. Ninguém desse hospital dá um testemunho? Para lhe ser bem sincero, de dentro deste hospital nós não temos sequer um informante, nem ao menos um informante. Não temos, não. Nós estamos trabalhando neste hospital com base nas nossas testemunhas militares, que, como você sabe, nós estamos sendo repetitivos, participaram de todas as operações. Ele está dizendo que as pessoas que fizeram parte desses transportes e das prováveis avaliações clínicas da criatura falaram com ele. Perfeitamente. Falaram comigo, com o professor Pacatini, que é meu colega de pesquisas, e com mais 2 ou 3 pesquisadores. O Claudeir, por exemplo. Está gravado? Tudo gravado. Em algumas fitas existem cópias? Existem. Cofre algumas aqui, espalhadas por aí pelo mundo. Los Angeles deve ter uma fita. Você pode deixar uma fita comigo que eu guardo para você. É mais uma segurança para nós, quem sabe? Se deixar comigo, eu ponho no ar. Claro. Eu lamento. É a minha atividade e meu ofício. Não se esqueça que você acabou de me falar isso, que você vai pôr no ar se eu te entregar. Pronto, estragou aquela promessa que eu tinha. Não, entregar não. Se eu ouvir... Tô brincando. Não, mas se você me entregar, é porque você está me dando garantia de que eu possa pôr no ar. É óbvio. Agora, se eu ouvir, eu sou obrigado a pedir a você autorização para revelar alguma das partes que eu ouvi. Eu só quero ouvir para poder ficar mais participativo. Ciente, mais participativo. Nós entendemos isso. Nessa pracinha aqui em Varginha, você localiza a rodoviária, né? Um playground. Você localiza aqui a televisão do meu amigo Silvio Santos. Você localiza o Hospital Humanitas, que está lá no fundo. E você localiza a casa do Roberto, que está ali na sacada, que é uma testemunha muito importante, que foi a pessoa que, junto com o pai dele, assistiram a movimentação aqui nessa praça de viaturas da polícia no dia em que se alega ter sido retirado daqui a criatura e levada para São Paulo. Vamos conversar com o Roberto e o pai, que é o seu Chaim. Seu Chaim. Como é que vai, seu Chaim? Tá bom? Bem. Aqui é o Bernardo de Andrade. Como é que vai, senhor? Tá bom? Tá bom? Como é que tá? Depois que eu conheço o senhor... A gente já se viu na televisão. O senhor daqui para lá, me vendo lá. Eu ainda não vi o senhor não, mas hoje estou vendo. Estão aí na luta, né? Estou querendo descobrir se
houve mesmo aqui uma movimentação de carro do Exército aí. Carro de Exército agora de novo? Não, pode vir aqui, por favor. Naquela ocasião lá. Ah, naquela ocasião do extraterrestre? Isso, como é que foi essa história, Chain? Olha aqui, eu aqui fico sentado quase que o dia e noite aqui. E tinha um grande movimento aí, já vieram me interrogar até a Globo. E houve uma manifestação de policiamento, mas por detrás. Lá naquela rua de trás? Na rua de trás. Foi essa a minha declaração. Comecei a perguntar um e outro. Me disseram, não, isso é o extraterrestre, foi visto aí. Foi apanhado aí no hospital. Quem falou isso? Foi um dos pessoais que estava aí. Eu não fiquei sabendo quem era. Então, qual foi o movimento que tinha de carro, de polícia? O movimento da polícia. Polícia? Mas a polícia não de Varginha. Não era de Varginha, não. Como é que o senhor sabe? Vi passar por lá muitos. Como é que o senhor sabe? Eu fiquei sabendo porque a polícia de Varginha naquele dia não apresentou nada. Depois é que vieram sindicar a verdade. Compreendeu? Entendi. Interessante essa observação dele, pela lógica dele. A lógica dele é que o fardamento das pessoas era diferente da polícia. Eu acredito que eu servi muito o exército e a polícia, sei, né? Roberto, você mora ali em cima, né? Moro. Você no dia 21, 22, você viu algum movimento aqui em redor desse hospital? Dia 22 teve aquele movimento policial, aqui teve. Sim, como é que era? Como é que aconteceu? O que foi? Eu vi 4 ou 5 carros da polícia aqui, placa Belo Horizonte. Então isso que é estranho aqui porque não precisa esse movimento policial. 4 ou 5 carros estavam aqui, entraram no hospital, sair, voltar, só isso. Entraram no hospital? Sair, voltar. Você e eu estamos numa trajetória da verdade, ou daquilo que se aproxima da verdade. Aqui em Varginha, uma cidade de Minas Gerais, que está localizada num epicentro de mistérios. Aqui você tem algumas cidades perto que alguns fenômenos misteriosos já aconteceram. Vem comigo que, se não chegarmos à conclusão desse evento, próximo estaremos. Vem comigo. É teu nome todo, Adilson? Adilson Uzier, U-S-I-E-R, Leite. Uzier. Ok. Me diz o seguinte, eu sei que eu tenho um depoimento gravado que entre o dia 20 e 21, vocês tiveram aqui um movimento diferente do normal. Não, isso não. E eu queria saber o que aconteceu. É o seguinte, galera, naquela ocasião, quando começou a polêmica, assim, na mídia, eles procuraram aqui, dizendo que tinha vindo pra cá um internado. Uma criatura. Uma criatura, tá. E aí eu disse que eu desconheci, realmente, aqui não teve nenhuma internação, assim, de pessoas, assim, até excepcionais. Poderia, às vezes, até eles ter visto uma pessoa excepcional internando aqui e acharam que era um cheiro. Aí foi isso aí, rodou, aí a imprensa foi levando isso mais avante, dizendo que foi internado aqui, depois foi internado no outro Hospital Mantes, que eu também sou, na época eu era diretor lá do Hospital Mantes, eu sou um dos donos lá. Né? E falei, olha, eu com certeza dou essa declaração para vocês, dei até por escrito para a IPTV, que é da TV Globo, eles queriam por escrito, dei, né, dizendo que aqui no Hospital Jornal e no Hospital Mantes não tinha... Mas teve um movimento fora do comum? O que teve foi o seguinte, nessa ocasião teve um rapaz que ele da média sociedade, vamos dizer assim, ele estava na boate e houve um desfalque no caixa lá e disseram que era ele, levaram para a cadeia e uma hora e meia depois encontraram ele enforcado na cadeia. E a família achou que foi a polícia, que deu uma polêmica disso aí. E precisaram fazer a exumação do corpo. Foi exatamente esse dia. Aí fizeram a exumação do corpo e precisavam tirar um raio-x, que a família achava que ele tinha tido uma fratura da vértebra. E aí os legistas, que estavam vários legistas, aí pediram se eu podia fazer raio-x aqui no hospital. Aí eu tiro de cima deles que vocês coloquem um invólucro, que não vai fazer já alguns dias, estava enterrado, e dá um mau cheiro, né? Aí fizeram exatamente isso, colocaram num saco, num invólucro, e não coube no rabecão. Aí trouxeram em cima do corpo bombeiro, do caminhão do corpo bombeiro.
E veio, então, o Rabecão, o bombeiro, veio a Polícia Militar, a Polícia Civil, veio a família, um cortejo. Vieram várias pessoas pra cá. E o meu ML é nos fundos do hospital. Tá, para passar aqui tem que passar pela cidade. Claro. Então eu acredito que o povo deve ter visto isso aí, esse cortejo, muita gente aqui no hospital, deve ter pensado que era... Que horas eram? Foi umas 10, 11 horas da manhã. Dia 20. A data agora não foi dia 20, não. Bom. Foi nesses dias. Nesses dias da polêmica. Então foi isso que aconteceu. Eu acredito que foi aí que... E lá no Manso, nesse mesmo dia, tá? Foi o dia que nós fizemos a primeira cirurgia cardíaca aqui em Varginha. E vieram os equipamentos de Belo Horizonte. Lá onde? Lá no outro hospital. No Manitas. E então veio um carro muito grande com essas bombas de propóleo e tal, que nós não temos essa aparelhagem aqui. E veio de Belo Horizonte. Então coincidiu também muita gente tentando descarregar e primeira cirurgia cardíaca, a família toda empolgada, né? Um evento fora do comum. Pronto. Aí disseram que passou por lá. O tal do extraterrestre que eles falavam. Mas não é nada disso. Não. Mas há quem diga que lá, Deus, circularam carros da polícia num volume fora do comum. Não, aqui sim, aqui circulou. E lá? Lá não, lá com certeza não. Eu lamento, Adilson, mas eu sou um repórter e um jornalista, eu vou atrás dos fatos. O chamado... Auto de exumação. Auto de exumação, que você me disse que foi no dia 21 ou 20. 21 ou 20, foi aos 30 dias do mês de janeiro de 96, às 13 horas, no cemitério de Varginha. A não ser que tenha havido 2 atos de exumação do mesmo corpo. Não, seguramente não. Apenas uma exumação desse corpo. Então, ou você se enganou da data, ou realmente naquela noite, ou naquele dia, não houve exumação, porque ela foi feita no dia 30 do mês de janeiro. Eu vi aquela criatura muito feia. Inclusive que esse encontro que se conhece. Dos olhos vermelhos. Vamos conhecer, vamos ver como é que esse encontro vai ser realizado. Vem comigo, que aqui mora a pessoa que viu depois, né? No dia 21 de abril. Eu vi Viu depois. Depois, 21 de abril. Uma criatura também. Vem comigo. Como é que foi a sua história, dona Terezinha? Conta pra mim. Vamos sentar. Vamos aqui, ó. Pode ser aqui, porque tem luz aqui. Lá dentro tá mais escuro pra mim. Ali, ó. Então vamos. Eu estava numa festa lá no Pai Querer, no zoológico. E às 9 horas eu saí lá fora no alpendre para me fumar. Porque a turma que eu estava na mesa não fuma, ninguém fumava. Então eu achei chato. Aí saí no alpendre e as luzes lá de fora estavam todas apagadas. E a claridade que vinha um pouco era do salão. Agora, eu estava na festa, mas eu não bebo. Sabe? Fumar eu fumo muito, mas beber eu não bebo não. E quando eu olhei do meu lado esquerdo... Isso lá do lado de fora? Do lado de fora. E tá assim, pra fora da muralha do alpendre, eu vi aquela criatura muito feia. Dos olhos vermelhos bem grandes pra fora, a boca rasgada. Como é que era essa criatura? Porque elas viram uma também, pode ser que seja igual. Olha, chifre eu não vi. Você já conhece? A senhora já conhece? Não conheço, nunca vi as moças. Como é que é então? Não tinha chifre, não, porque eu não vi. Porque me representou que estava de capacete. Porque do lado, assim, do lado tinha uma aba assim, dourada, brilhando. E ele era marrom escuro e assim, tinha brilho o corpo dele, sabe? Era... Que cor era o que vocês viram? Marrom brilhante. Marrom. Brilhante, né? A senhora nunca viu essas meninas, não? Não conheço elas. Se elas me conhecem, é da rua, assim, de... Gente, é a primeira vez que a gente vê a senhora. Não, eu também sou a primeira vez que eu tô vendo. Mas... Aí eu Senta aqui você, deixa eu trocar com você. Senta aqui. Pronto.
Eu fiquei parada num lugar só e não saí. Eu fiquei parada. Melhora essa luz. E fiquei assim, sem poder sair do lugar. Parecia que eu estava grudada no chão. Mas eu não tirei a vista dele. E nem ele tirou de mim. E eu estava a distância pouco daqui ali, aonde está meu filho. 3 metros. Uns 3 metros. E aí? E aí depois... A senhora estava sozinha? Estava sozinha. Mas não... Sabe, na hora eu não pensei em nada. Nada. Só uma coisa eu afirmo. Animal, assim, um bicho do zoológico, não era. Não era. Era muito feio. Por que a senhora afirma isso? Porque ele não parecia animal, não. Ele fazia barulho? Não. Ele estava paradinho me olhando, só. É igual o de vocês, né? Ficou parado olhando, é isso? Ele só me olhava. E eu fiquei pregada no chão. Quando eu consegui desviar a vista dele, eu entrei imediatamente pro salão. Aí eu chamei meu marido para vir embora. E contou para ele? Só depois, quando ele pôs o carro em movimento, que nós estávamos saindo, eu falei para ele. Aí eu contei para ele. E ele? Aí ele começou a rir e falou para mim, quem sabe você viu foi o diabo. Você não acredita nessas coisas? Vem comigo. Quando ela contou para você... Traz cadeira lá dentro. Não precisa, não. Eu fico em pé que é mais fácil. Quando ela contou para você, você estava com o carro já em movimento? O que você achou? Nós estávamos lá, eu até achei que poderia ter chamado as pessoas que estavam lá, que seriam... É o que eu ia perguntar para ela, por que ela não chamou? Ela não chamou. O estado de nível dela é muito grande, então quando ela chegou, eu estava conversando, ela chegou assim, vamos. Assim? Eu falei, mas por que, Tereza? Vamos. Tremendo? Tremendo. Eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? Não, vamos embora. Aí no carro, eu falei assim, eu vi uma coisa ali, assim. Como? Ela, conforme ela contou. Conforme ela contou. Aí viemos embora, daquela noite pra cá, ela começou, hoje que ela tá começando a dar já, a melhorar a situação dela, tomando alguns calmantes, alguma coisa, não dorme, continua andando dormindo, não tem medo de vir aqui fora à noite. Ela é uma mulher que, se tem um cachorro se late, aqui nós temos um cachorro, se ele late, ela vem pra fora pra ver o que tá acontecendo. Hoje ela nem aqui nessa porta ela passa, porque é uma porta de vidro. Ela tem medo até de agora. Ficou um pouco... traumatizada. Ela ficou lá numa situação que ela não podia. Tô com medo de sair de noite. Eu conheço ela, tem um bocado de tempo. Aí quando ela lhe contou, você voltou lá? Não. Não, também não. Por causa do estado que ela estava. Então tá bom. Senta aqui para nós, por favor. Fica aí junto com a gente. A senhora está com medo ainda? Ainda tô meio apavorada. Eu não, de noite assim, eu quase não saio, a não ser com ele, é difícil a gente sair. Eu assim, conforme os lugares, não vou não. Você já perdeu o medo? Um pouco. Pouco. E você? Não, ainda tenho medo. Chega pra cá. Você? Eu não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada, é isso que é bom. Pra gente que não tem medo de nada, esses homens não aparecem? Por quê? Eu queria que aparecesse um desses pra mim. É isso aí. Deus me livre. O que a senhora, depois desses comentários todos que aconteceu, a senhora já viu essas histórias na televisão? Não agora vejo. A senhora concorda com as pessoas como o Birajara, que são os ufólogos, que se seja um ser de outro planeta? Se eles são? Não, que essa pessoa que a senhora viu. Bom. Eles também não podem ser. Vida do outro planeta é mesmo. Isso é bom. Não, eu acho que depois que eu conversei com eles, eles falaram que podia ser o ET, né? Essa criatura. E o que a senhora acha? Bom, depois dos casos das meninas que eu vi na revista e as reportagens, tudo é igual o que elas viram. Dona Terezinha, a senhora
já tinha visto algum fenômeno assim antes, não? Não, nunca. A senhora é católica ou espírita? Sou católica. Católica. Então, mais uma perguntinha. Essa criatura que a senhora viu estava em pé ou estava agachada? Ele devia estar em pé atrás da muralha do alpendre, porque eu vi só do pescoço para cima. Ah, a senhora não viu? Não, inteiro eu não vi, não. Ele estava olhando para a senhora fixo? Fixo. E a senhora não sentiu que ele queria dizer alguma coisa ou não? Ah, eu nem pensei na hora. Pensou não, né? Podia estar pedindo socorro. Pois é. Que sabia que os caras da terra iam pegar ele. E se eu perguntasse para ele e me respondesse, eu caía. Aí eu desmaiava. O perigo era esse, né? Era ele responder. Eu fiquei quietinha, né? Muito bem. Agora, eu nunca duvidei das meninas. Não Nem foi nós. que eu te falei? A primeira vez que o Birajara veio aqui, eu falei, as meninas são muito crianças para inventar uma história dessa. Não faz nem sentido. Eu falei, eu creio nelas, não foi? Foi sim, dona. Quer dizer alguma coisa? Tem alguma a acrescentar, depois de tudo que nós já falamos? Acredito que não. Depoimentos coincidentes assim são raros. Nem se conheciam, as características são as mesmas, em situações totalmente diversas. Para nós é muito importante. É importante lembrar, inclusive... Deixa eu jogar aqui, senão não tem microfone aí. É importante lembrar que do avistamento das meninas que foi dia 20 de janeiro, para o avistamento da dona Terezinha, dia 21 de abril, algo nos sugere que a operação que eles estavam dando curso aqui no sul de Minas, então ainda estava em andamento. Talvez esteja em andamento até hoje, de uma forma tão sutil que nós mesmos não estejamos percebendo. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu gostei de te conhecer e eu acredito em você, tá? Obrigado para a senhora também. Desculpe o incômodo que a imprensa causa. É um prazer. Com essas coisas, porque nossa matéria-prima são esses fatos. O jornalista vive de fatos. Lógico. E em nome dos meus companheiros que já incomodaram tanto vocês, eu estou pedindo desculpas. E a senhora também. Não tem nada que desculpar, não. E você? A Valquíria. Valquíria. Foi aqui que a dona Terezinha viu a criatura estranha. E o relato dela confirma a mesma visão das meninas. É uma criatura semelhante. E nesse dia, por coincidência, a bióloga do zoológico constatou a morte de 5 animais. Uma morte inexplicável. Nós vamos ver se conseguimos falar com essa pessoa e ver o local onde a dona Terezinha viu a criatura. Vem comigo. Maravilha. Beleza. E essa danada, ela mata os filhotes, viu? Ontem eu ouvi a dona Terezinha e ela me contou uma história muito curiosa, né? Do ET, de uma criatura estranha que ela viu aqui. Que possivelmente pode ser o ET, né? E aí, ela me disse também sobre... não, ela não. Aliás, quem me disse foi o Birajara, que você constatou no mesmo dia, por coincidência, a morte de 5 animais aqui, uma morte estranha. Na semana morreram os animais, né? Que animais morreram? Morreu anta. Marcos, morreu anta, jaguatirica, o que mais? Jaguatirica, anta e 2 viados. 2 viados, né? E agora, a gente não pode afirmar que foi... Também não pode descartar. Não, ninguém está afirmando. Eu só estou montando um quadrinho de algumas coincidências. Sim. Porque nem eu sou cético, mas também não sou tolo. Então, claro. eu estou só procurando, nessa trajetória, uma observação, porque as pessoas depois, em casa, decidirem lá o que eles imaginam. Primeira foi a morte de um viado na segunda-feira, a jaguatirica na terça. Depois, na outra segunda-feira, o viado. E o Banzeco no domingo. E eu estive aqui no domingo, estava com ele ali, ele estava ótimo. Quando eu cheguei na segunda-feira de manhã, ele estava estirado. Falei, gente, mas por que o Banzeco não levantou? Uma hora dessa ele está
levantada, andando, o Vicente falou, ele morreu. Eu achei ele morto hoje de manhã. Falei, mas como? Ele estava ótimo, não tinha nada, né, Márcio? Não tinha nada. Fizeram biópsia, não? Fizemos biópsia, isso a gente constatou no viado a presença de uma intoxicação cáustica. Tá? Sem uma causa aparente. E nos outros? Nada. Não, nada. Nos outros, não. Nada, não tem nada que justifique. Então só no viado que a gente encontrou. Entendeu? Por exemplo, não patogênico, não patogênico, não patogênico. Morreu de quê? Não tem conclusão. Qual é a opinião de vocês sobre esse negócio de ET, hein? Ah, tá. Marcos, o laudo tá na sua sala. Pega lá, faz favor. Eu acredito que exista. Não? Acredito. E você? E você sabe que eu estava lendo a reportagem da Isto É, falando daqueles 3 caminhões que saíram à tarde. Eu vi os 3 caminhões saindo. Às 6 horas da... Aí eu fui lendo. Aonde? Lá do hospital? Não, na estrada. Vindo do Campé. Indo para? Indo para Três Corações, né? Testemunha ocular aqui. Eu falei assim, gente, eu fui testemunha disso. Eu até comentei com a minha mulher, eu falei assim, engraçado, nunca vi caminhão de exército. Na segunda-feira. Na segunda-feira? 6 da tarde, não foi? 6 da tarde. Então, foi na segunda-feira que houve o trânsito do hospital e a saída. E você viu? Ele viu. É seu nome todo? Marcos de Araújo Carvalho, Mina. O Marcos, Leila, grande, né? 3 caminhões da ESA, Leila, eu vi. Você tinha ido buscar você no Campestre, no né? Campestre. 6 horas da tarde. Até porque nós ficamos sabendo na segunda-feira que você veio aqui, né? E aí e nós vimos o caminhão, eu falei assim, mas que coisa engraçada, você nunca apareceu, faz 4 anos que eu moro aqui, né? Você notou se só eram os 3 caminhões ou se haviam mais carros atrás, à frente? 3 caminhões. Marcos, estava nenhuma movimentação, não. Mas chamou a atenção por quê? Porque eu nunca vi na cidade. Nunca viu? Na estrada. Não, nunca vi. Apesar do pessoal falar assim, tem sempre e tal. Eu falei, eu nunca vi, ando nessas estradas sempre nessa hora, você entendeu? Ainda mais em comboio, né? Em comboio, né? Eu sempre vou pros meus passos, ver minhas éguas aí e nunca vi. Nós não sabíamos que ele tinha. Você não quer pegar o laudo da morte dos animais? Pra gente ver. Agora, 5 animais morrem no mesmo dia, no mesmo período. Eu tenho opinião diferente. O Marcos acredita que não pode associar. Ele é o veterinário. Eu acredito que sim. Sabe? Porque o Banzeco estava assim, ótimo de saúde. Banzeco é o viado ou a anta? É a anta, sabe? E ele era assim, quer dizer, do veterinário eles não gostam muito, né? Mas de mim eles gostam muito, porque de mim é só coisas boas que eu vou levar, né? E ele chegava, lambia minha mão, ele estava assim, excelente. No outro dia, Banzeco ictérico, sabe? Fígado comprometido. Rapidamente. De um dia numa pro outro? coisa absurda. De um dia pro outro. Sabe? Ele deveria... Eu conheço bem o comportamento dele, sabe? Ele estava ótimo. Não tinha motivo nenhum do Banzeco, de repente, sabe? Aparecer daquela maneira. Está aqui. Resultado do exame da anta. Que é o Bandeco, não? Banzeco. Fígado, não foi verificada a presença de patógenos. Coração, não foi também. Pulmão normal, intestino normal. Morreu de quê? Não sabe. Morreu de... De nada. De não sabe. Ele morreu, é uma doença nova, chama não sabe. Intestino não foi verificado. O resultado, quem é esse? O viado. Morreu de não sabe também. Isso aqui é o outro viado. Intestino, hemorragia difusa com a presença de úlceras. Os achados sugerem a presença de tóxico cáustico. Quer dizer, o único que tinha... único. Só é um viado. Só. Isso. Sugerem, né? Sugerem. E esse aqui, que é a anta, já falei. Nem lesões significativas, coração normal, pulmão normal. Morreu de não sabe. Então essa é mais uma atitude que eu posso levar para vocês irem montando esse quebra-cabeça junto comigo. Não, sabe o que é? Eles, quando ficam nervosos, eles perdem completamente a direção, né? Pulam em qualquer lugar. Ô Zé, você abre lá pra mim? Eu te dou carona e levo você pra almoçar. Você abre lá pra mim, então, pra colocar o viadinho embaixo? O homem não é... Viado. Viado? Viadinho. Pode pegar? Tá vendo? Morreu um, veio o outro. Opa. Cuidado que na hora de soltar... Você não vai conseguir segurar. Consigo. Põe no chão. Pronto. Tava onde?
Onde é que vocês capturaram? Barra Resende. Barra Resende. Tem algum... Caiu na piscininha lá e nós vamos colocar. Caiu na piscina? Sanala. São seus amigos do coração, né, Guido? Ah, sem dúvida, respeitamos demais. Grandes amigos. Sabe aquele cara que disse que ele falou que teve aqui na porta do zoológico para me entregar? Olha, o que que eu... Depois eu queria ver o... Como você percebe, o Corpo de Bombeiros sempre é acionado quando para captura de animais. E foi o Corpo de Bombeiros que foi acionado naquela ocasião para ir buscar um animal, que era a tal criatura estranha. Ali está a prova, é a evidência de que são eles que vão. Eu vou localizar, Biro, cara. Tá, eu gozei dele, falei assim, eu encontrei com ele em frente, depois do Fantástico, em frente à prefeitura, na segunda-feira passada. Eu falei pra ele, pois é, você capturou o ET e eu sou a bióloga do ET. Olha pra ver como nós somos famosos. Aí ele falou, fica quieta. Ali ficou por isso mesmo. Ou a criatura era extremamente alta, o que nós achamos muito pouco provável, ou estava em pé no parapeito ali, segurando na grade. Ali. O que é mais provável. Porque a altura que ele teria que ter é o dobro daquele rapaz. Não, ele estava em pé. Entendeu? Estava em pé. Estava em pé segurando na grade, Né, Bia? Ela falou, ela me disse que só viu daqui pra cima. Sim, por causa ali, ó. Não, daqui assim, ó. Aqui, ó. Daí pra cima. Ela falou daqui pra cima. Só se for aqui, ó. Mas ela viu... Ela viu isso. Não, ela viu acima aqui, ó. O rosto Ela todo. viu aqui, ó. Aqui, ó. Acreditamos que estava em pé. Sim, ela viu aqui, ó. Não dá... Ela viu assim, então a pessoa tava aqui, ó. O Marcos subiu. Eu vou lá. O Marcos subiu pra ela falar, entendeu? Estava em pé aí. Ele estava em pé exatamente. Ah, provavelmente aí. Só que eu acho que mais pra cá. Aqui. Mais ou menos aí. Nessa, Seria isso? Sem dúvida. Isso. Por que ela não veria o corpo? Porque estava muito escuro e não tem luz. Que horas eram? As lâmpadas não funcionam. 9 da noite? Sim. É bom lembrar o seguinte detalhe, ela só conseguiu distinguir que as cores eram marrom, a cor do rosto, marrom, cor de barro, porque a criatura tinha os olhos muito vermelhos, de onde emanava algum tipo de luminescência. Então ela viu aqueles olhos brilhantes, vermelhos, e ao redor conseguiu distinguir uma boca rasgada e a cor marrom da pele pela luminescência que emanava dos olhos. Portanto, do peito para baixo, ela não teria luminosidade suficiente dentro do zoológico, com essa mata toda e os holofotes apagados, para identificar o resto. E outra coisa, ela disse que tinha uma espécie de capacete, não era isso? Sim. Sabe? Dourado, aqui do lado. Uma coisa assim, pra gente. Bom, eu sou a criatura. São 9 horas da noite, isso aqui está apagado. É isso? Não tem nenhuma luz aqui? Não. É porque... Ela estava aí dentro dessa casinha? Aqui é um restaurante, uma festa. Uma festinha. Eles me reclamaram, nós pedimos para arrumar, mas não teve tempo hábil para arrumar. Todos estão estragados. Aqui nós temos muita diferença de tensão. Tá. Tá? Ela saiu de dentro da festinha e veio aqui para fora. Será que nenhuma das pessoas que estavam ali viram também essa mesma criatura aqui, ó? Porque não, daqui ela você vê lá, passada, ó. Né? Aí, ó. Aí é festa, né? Tá bom. 1h da manhã, né? O objeto veio de lá, ó. De lá? De lá. Então da cerca pra cá, ele passou baixo ali. Um negócio. Essa região toda que você está vendo aí, essa baixadona, é a fazenda aí do senhor... Eurico. Eurico. Aquela casinha que você está vendo lá embaixo com aquelas vaquinhas é onde ele estava dormindo. Quando a 1h da manhã
sobrevoou aí, segundo ele, um charuto, um ônibus, um submarino. Eles vão dar o depoimento. E isso é um objeto voador um dia antes, ou seja, no dia 19 de janeiro, um dia antes das meninas terem achado a criatura lá agachada. Agora conta pra mim o que aconteceu aqui no dia 19? 19 de janeiro, né? É. 19 de janeiro era Fica perto hora. dela. 1h da manhã, né? O objeto veio de lá, ó. De lá? É, de lá. Então da cerca pra cá, ele passou baixo ali, ó. E as vacas estavam deitadas na estrada ali, né? Aí ela saiu pela janela da sala, olhou pra lá e viu passando, né? Mas por que ela saiu? Ouviu algum barulho? Foi o barulho das vacas. Ah, das vacas? Isso, as vacas saíram correndo tudo aqui, né, nesse pasto aqui. Aí o barulho das vacas chamou atenção, né? Aí ela olhou pela janela da sala, enxergou o objeto passando aqui. Como é que era esse objeto? Era branco, sabe, fumaçado. Mas o que é? Que ele parecia o quê? Parecia um igual micro-ônibus, assim, que era grgrande. Micro-ônibus? Era comprido, fumaçado. né? Comprido? Isso. Mas uma espécie de micro-ônibus voando. Aí você ficou meio apavorado? Fiquei. O que você achou? Eu fiquei pensando o que podia ser aquilo, né? Eu nunca tinha visto aquilo. Aí depois no dia 20 que aconteceu aqui em Varginha, que as moças viram, né? Que foi. Aí você falou, analisar, né? Tem coisa ligada aí. Raciocinar bem, foi eles que passaram aqui. Com certeza, viu? Que altura que estava mesmo, Eurico? 5 metros de altura. Mais aí em cima do pasto aí? Em cima do pasto. Quanto tempo demorou? 40 minutos. O quê? 40 minutos para sair dali, daquela cerca, até o alto lá. Eu fiquei olhando até descampar para lá. Ele levou 40 minutos para sair daí para ir lá? Dali, da cerca. Então tava bem devagar. Fazendo o que aqui em cima? Ele passou, em cima ali. Passou para lá. E os animais? Os animais nessa hora tá tudo espalhado no meio do pasto aí, né? Uns correu para lá, outros correu para baixo aqui. Que daqui, como ele disse que subiu, começou de lá, circundou o pasto todo e sumiu lá em cima, nós vamos conseguir, porque nós não temos aqui agora uma vista aérea, mas se você for subindo e descendo esse morro, sabe onde é que vai dar? Lá naquela mata, lá embaixo que tem um desbarrancado, não vai ter uma casa, nenhum bairro na frente. Aquela mata emenda com esse pasto, vai fazendo volta até chegar aqui. Lá nas meninas? Lá nas meninas. Esse é o depoimento do Eurico Rodrigo de Freitas, com a esposa, como é o nome da sua esposa? Oralina Augusta de Freitas. Oralina Augusta de Freitas. Uma fazenda que fica a quantos quilômetros de Varginha? 10 quilômetros. E que no dia 19, quer dizer, uma noite anterior à visão das meninas, eles viram aqui um objeto que parecia... Na sua opinião, parecia o quê? Na minha opinião, quando o Birajara chegou aqui, eu conversei com o Birajara, né? Primeiro eu vi o Birajara, conversei com ele. Aí eu falei pra ele que apareceu um submarino. Né? Tamanho era comprido, né? Não era redondo, não? Não. Redondo assim, né? De roliço, né? Roliço, mas era comprido. Parecia um charuto, assim. Isso, exatamente. Foi fumaçado, né? Atrás, na cauda dele, sabe quando a gente pega um pano assim, que esfarrapa bem assim, põe no ventilador que fica soprando assim? Atrás, mesma coisa. É um pano? Isso. Esfarrapado assim, meio descomprido pra trás assim. Janela? Não, janela não tinha. Não. Nem embaixo. Você viu passar por cima de você, não? Não, eu não saí fora, não. Eu vi da janela, não. Janela de casa. Tá bom. Você tem algum relato de objeto comprido? Olha, esse objeto, ele já está começando a ficar manjado aqui no sul de Minas. Já tivemos oportunidade não só em Três Corações, Cambuquira, Monsenhor Paulo, Alfenas, São Gonçalo do Sapucaí, e, dentre outras, Boa Esperança, várias cidades aqui no sul de Minas nos reportaram o avistamento de um objeto comprido, inclusive citando como que parecendo um ônibus voando no céu, fazendo ângulos retos, trocando de luzes muito bonitas e intensas. Não é só o depoimento dele, não, tem outros. Vamos continuar nessa trajetória. Vem comigo.
Várias naves foram avistadas aqui no sul de Minas. Já temos depoimento em 14 cidades diferentes. 15, estivemos em Cambuí semana passada, 15 agora. Num raio de 150 quilômetros em torno de Varginha, não só em maior altitude, como sobrevoando os carros. Médicos, o prefeito de Monsenhor Paulo com a primeira-dama e inúmeras outras pessoas tiveram um contato extremamente próximo, inclusive sentindo o efeito magnético. Reações no próprio corpo, cabelo espetado, inchaço dos braços, dos dedos da mão, carro morrendo, luzes se apagando. Quando eu cheguei em Três Corações e liguei para o Ubirajara na parte da manhã, marcando para o dia subsequente para vir a conhecê-lo, naquela mesma tarde, um informante me liga e me diz: Pacatini, a onça vai beber água. Isso, em linguagem ufológica, significa alguma testemunha vai falar. Naquela mesma tarde, eu já tive o primeiro depoimento, primeiro dos 14 que tenho em mãos, o primeiro depoimento de uma testemunha militar envolvida na primeira captura, aquela que se deu naquele desbarrancado que vai dar lá na floresta. 42 minutos gravados, onde a testemunha que esteve envolvida nessa operação, nós estamos usando o termo militar englobando o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e o Exército de Três Corações. Então nós estamos falando de um contingente de mais de 5 mil pessoas. E como na pesquisa ufológica a testemunha é fundamental, ela é para nós um Deus. Se ela disser não, é não, sim, é sim. Como todos já pediram para não aparecer, e nós só podemos imaginar, porque isso pode gerar corte marcial, pode gerar prisão, perda do emprego, nós não vamos atrapalhar a vida de ninguém. Pois bem, esse meu informante, nós marcamos um local secreto, e eu gravei com uma testemunha militar que me narrou em detalhes como foi que aconteceu a primeira captura. Veja, eu ainda nem conhecia o Ubirajara, eu ainda estava em Três Corações, só viria para cá no dia seguinte. O Major Maciel presenciou a operação. Ele sabe de tudo. Não foi ele que te deu esse depoimento aí? Não, eu não vou revelar por razões óbvias, né? Eu prefiro que você mantenha a sua ética. Muito bem. Então, ele acompanhou a primeira captura, os bombeiros desceram, foram 4 deles, desceram desbarrancado, outros ficaram em cima naquela rua, final de rua onde eu levei, e desceram com uma rede comum de capturar cachorro com hidrofobia e luvas. Os populares lá em cima ainda viram quando o corpo de bombeiros subiu com a criatura enrolada. Subsequentemente entregaram ao comando da ESA, que já estavam aqui, 3 oficiais da ESA num caminhão camuflado, modelo Mercedes-Benz 1418, com aquela capota de lona de transportar tropa. Eles colocaram essa criatura numa caixa de 1 metro quadrado de madeira, aberta no topo, enrolada na rede, colocaram dentro da caixa e tamparam com um saco de lona. Essa criatura foi sumariamente retirada de Varginha. O Major Maciel, que estava no comando do Corpo de Bombeiros, ainda disse: missão secreta. Quando houve o avistamento das meninas, a mãe das meninas foi no local, deu aquele zum, zum, zum lá no bairro, possivelmente alguém acionou o 190, que é da polícia, ou ligou para o Corpo de Bombeiros de novo. O fato é que nós já temos testemunha militar envolvida na segunda captura, que já nos narrou que foi naquela noite do dia 20, eles vieram a paisano, vieram em carros civis normais, carros até particulares, e se esparramaram ao longo daquele trecho que você viu, um bairro que está em construção, tem muito lote vazio lá e casas em construção. E ali se realizou a segunda captura. Como eles não sabiam o que fazer porque estava de noite, procuraram um hospital regional onde teve uma passagem muito curta. O hospital regional é no centro de Varginha, muitas testemunhas estariam provavelmente atentas a qualquer movimentação estranha. Por isso, e por outra razão também, que não ficou no hospital regional, porque o hospital regional não é tão bem aparelhado quanto o Hospital Humanitas. O Hospital Humanitas é um dos melhores do sul de Minas, eles fazem até cirurgia cardíaca lá. E o Hospital Humanitas, estrategicamente, como os senhores já viram, fica num ponto onde tem até uma estrada periférica que vai dar na rodoviária de Varginha, para tirar os ônibus do centro da cidade, fez aquela estradinha, e o Hospital Humanitas fica logo ali do lado. O fato é que no dia 22, portanto na segunda-feira, já que o episódio foi no sábado, dia 20, um comboio militar comandado pelo tenente-coronel Olímpio Vanderlei, da Escola de Sargento das Armas de Três Corações, veio para Varginha. Caminhões esses, 3 caminhões, Mercedes-Benz modelo 1418, camuflado, com aquela lona atrás para transporte de tropa. Vieram pilotados, o primeiro pelo soldado Cirilo, o segundo pelo cabo Vassalo e o terceiro pelo soldado Demelo. Como é que você sabe isso? Porque testemunhas militares de dentro da Escola de Sargento das Armas, e não estou falando de uma ou duas apenas,
viu? Nós já estamos falando de 8. Já nos narraram como é que os episódios se sucederam. Deu o nome, inclusive, dos motoristas, dos caminhões? Tudo. E do contingente que estava envolvido nisso? Sim, e é claro... Quem comandava? Quem comandou a operação foi o tenente-coronel Olímpio Vanderlei, que inclusive estava dentro do Hospital Humanitas, no dia da operação. Existia lá dentro do Hospital Humanitas aproximadamente 15 entre médicos e enfermeiros com estetoscópio pendurado, aquele gorrinho, máscara, viatura do Corpo de Bombeiro, viatura da Polícia Militar. Eles foram comandados para colocar os seus caminhões, colocar os caminhões de ré naquele portão lateral. E a criatura estava, uma caixa de madeira em cima de cavaletes, a criatura estava dentro dessa caixa de madeira. O impressionante é que a descrição que nos foi passada por militares é a mesma que as meninas tiveram. Cabeça muito grande, protuberâncias na caixa craniana, que não são necessariamente chifres, são curvaturas da própria caixa craniana. O olho muito vermelho para fora da caixa craniana, porque os nossos são para dentro, como se fosse de um sapo. Bem para fora, vermelho, enormes, redondos, sem pupila, sem pálpebras, um cheiro horroroso de amoníaco. Essa criatura foi colocada nessa caixa de madeira em cima dos cavaletes, tamparam com uma outra parte de madeira, fecharam, lacraram, cobriram com uma lona, puseram dentro dos caminhões, né? A operação foi feita de tal forma que possivelmente nem mesmo quem estivesse realizando a operação soubesse o que está se tratando, já que todos estariam fazendo a mesma coisa. O fato é que esse veio um por um e saiu. Chegando em Três Corações, já tinha um aparato da Polícia Militar segurando o trânsito para que eles pudessem entrar imediatamente dentro da escola. Posso ver? Goulart, eu vou te dizer uma coisa, eu já tinha conversado com o Birajara ontem, pode, mas entendendo que isso não vai poder vir ao público, mas para você ter certeza absoluta do que eu estou falando é verdade, eu vou escolher aqui umas 2 ou 3 gravações, vou te mostrar em separado. Infelizmente ainda não vamos poder tornar isso público, mas estamos preparando para tornar isso tudo público no momento adequado. Os preparativos já estão sendo tomados, mas em off eu vou ter o prazer de te mostrar e te provar que o que nós estamos contando aqui é a pura verdade. Eu vou, evidentemente, contar para vocês o que eu vi, qual é a minha reação na relação. Fico devendo a exibição. O meu dever ético coincide com o deles. Mas, se você acredita em mim, eu, depois de ver, te conto. Aqui é um estúdio onde vocês, evidentemente, devem ter um acervo bastante interessante só de eventos dessa natureza. Exatamente, relacionados à ufologia, a fenômenos ufológicos e correlatos. Fora o ET de Varginha, o que mais vocês têm aqui de interessante, por exemplo? Nós temos outros casos pesquisados na região que, aliás, já se tornaram clássicos. Por exemplo? Ufologia mundial. Um caso ocorrido em Baipendi, em 1979. Só vira um pouquinho para eles lá, sim. Onde há alguns traços materiais da ocorrência do caso que foram muito interessantes. Como é? Nós podemos apanhar. O indivíduo foi sequestrado para o interior de um objeto, nós tiramos molde em gesso das alegadas marcas que o objeto deixou. Nós temos um molde em gesso aqui em nossa residência. Um embornal de pano coberto com caracteres que ainda não foram decifrados, que ele teria trazido de volta, porque ele carregava aquilo com matula, etc., coisas dentro. Fotografias das marcas no local, são marcas bem simétricas, não são buracos disformes, enfim, é um caso que ficou muito conhecido na ufologia. E outros casos da região. Um, inclusive, muito bem, ocorrido dentro da própria ESA, não é, Pacati? Em 1962, um sequestro de um soldado que prestava serviço militar lá dentro. Essa testemunha hoje reside em Varginha. Quem é a testemunha? É o Geraldo Bichara, Geraldo Simão Bichara, um caso muito conhecido. Ele prestava serviço militar na ESA nessa época. E ele viu o sequestro? Não, ele foi sequestrado. Ah, ele foi sequestrado? Ele é o protagonista dessa abdução. Correto. E que depois, sob regressão de memória por hipnose, ele revelou toda a sequência do que havia ocorrido. É um caso muito conhecido também dos ufólogos. Eu gostaria de mostrar para você, por exemplo, um filme agora nesta onda de filmes tirados
de março último, nós recebemos um filme feito em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que está sendo considerado, apesar de ser poucos segundos iniciais, o mais nítido que se tem notícia até hoje no Brasil. Quero ver. Nós gostaríamos de mostrar para você. Pois não. Uma senhora no Rio de Janeiro, no dia do eclipse agora da Lua, 3 de abril, 20 horas e 36 minutos, ela viu algo com o filho dela, filmou, ela se assustou. Quando ela se assusta, a grade puxa o foco. A partir de então, o objeto já fica desfocado no filme. Mas os segundos iniciais, antes dela se assustar, é muito interessante. Sugeriria até uma aproximação de close. Aqui nós estamos vendo a Lua, o eclipse, aqui o objeto. Veja só. Soltou. Aí já desfocou. Volta. Nós vamos, na sequência, porque já fizemos essa edição, você observa, um looping. Nós vamos ver primeiro em câmera lenta, depois quadro por quadro, porque vale a pena. Já vai entrar. O objeto ainda está aqui, ó, piscando. E só está caminhando para a direita com o ponto de referência da luz da cidade lá embaixo. Ele caminhou para a direita. Só que ela estava no foco automático, as pessoas não sabem lidar com câmeras com relação a foco. Ela focou a cerca. Ela focou a grade. Exatamente. Perdeu o objeto. Então observa agora em câmera lenta. Veja só, o objeto solta luzes para cima e para baixo. Objeto bem iluminado. Veja bem o formato, ó, uma luz para Embaixo e cima, para baixo e outra, uma terceira para baixo. Aí ela desfoca. Nós vamos ver agora quadro por quadro. Isso aí não é o movimento do objeto, é o movimento da câmera dela, é claro. Aí, quadro por quadro, veja a nitidez disso. Dentro de alguns instantes, nós vamos observar o objeto soltando para baixo um flash de luz, que a ufologia considera, ou chama, apelidou de luz sólida, que ela parece que termina no espaço como se tivéssemos passado uma faca na luz. Ela não se desvanece. Observa bem agora. Vou voltar ao quadro. E vamos congelar a imagem. Essa é a imagem mais nítida de um disco voador que vocês têm? Em termos de filme, sim. Filmado por um amador. Filmado por um amador, sim. Que não estava nem esperando que fosse surgir isso no quadro do visor, né? Aí, agora eu congelo a imagem. Ó, a luz sólida para baixo. Depois a gente continua, vai soltar um flash para cima. Soltou o flash. E agora um pouco mais vermelho para baixo novamente. Em outro quadro, outro frame. Ó, congelando. Ok? Ok. Agora eu quero ver o vídeo que vocês vão me exibir sem que eu mostre para eles, que é do testemunho de militares envolvidos na operação do ET de Varginha. Sim, sem dúvida. Que eu quero ver o que você aguarda aí, porque eu fiz um compromisso de não mostrar. Um ou dois? Eu vou te contar Primeiro ou segundo? O que eu enxergar ali. Primeiro. Só que você não pode filmar. Primeiro ou segundo, por quê? Não pode ser os dois? Sim, na sequência, mostramos o primeiro e mostramos o segundo. Tá bom. Por exemplo, nós temos outras gravações, mas essas a gente já tinha conversado, seriam assim mais interessantes, porque são provas cabais. Inclusive a gente fica assim um pouco temeroso, mas é claro que a confiança na sua pessoa é muito grande, então... Vamos agora eu me lembrei, eu não tenho um fone de ouvido para colocar ali no monitor. Depois você ouve. E depois eu conto. Eu assisto sem áudio. Depois você não, sem o meu áudio. Sim. Ah, pois não. Tá? Eu tenho que ouvir, senão... Claro. Toma. Essa fita é uma delas. É uma delas. Então aqui está a prova testemunhal que os ufólogos aqui de Varginha têm do acontecimento. Isso é testemunho de militares que participaram da operação de captura da criatura. E a retirada de Varginha. E a retirada de Varginha. Aqui está. Tira o meu áudio, peraí, eu corto aqui.
Eu acabei de ver um vídeo com alguns depoimentos de algumas pessoas e é profundamente comprometedor no sentido de esclarecer que houve um episódio, como as meninas disseram, como a dona Terezinha disse. O que é muito sugestivo nesses depoimentos é a evidência, né, de coincidência da própria criatura. Da criatura, do formato, do tal cheiro, a cor, os olhos. Então, são depoimentos que são idênticos ao que as mocinhas disseram e que a senhora disse também. Eu, por conveniência, ética e compromisso, não posso... Estou louco para dizer algumas coisas que eu ouvi desse depoimento, mas qualquer coisa que eu diga vai revelar a fonte. Ou a fonte não, as 5 fontes. São 5 ou 6 depoimentos de pessoas que participaram da operação. Operação médica, operação, vamos chamar de exumação, operação transporte, operação chegada, captura, enfim. Acredita em mim? Acho que você acredita em mim, porque faz tempo que nós estamos juntos, né? Eu juntei mais um pedaço do quebra-cabeça agora ouvindo esses depoimentos aqui. Eu estou me dirigindo para a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas. Você está vendo ali o portão, de onde saiu o comboio, dizem, para pegar a criatura e transportar para Campinas. Vou tentar falar com o General Lima. Bom, eu estou aqui dentro da ESA, estive com o general e ele desmente absolutamente tudo. Tudo que ele desmente são as declarações que eu levei a ele, que foram dadas pelos ufólogos e por outras pessoas, de transporte para São Paulo, para Campinas ele desmente aqui do transporte interno entre Varginha e Três Corações. Ele desmente que qualquer participação da ESA no evento dos ETs. E me deu uma nota dele, que é uma nota de esclarecimento, porque ele se recusa a dar novos esclarecimentos, dada segundo a opinião dele, o absurdo Todas as palavras que eu estou dizendo são palavras do general. Estou transmitindo para vocês. O absurdo e a leviandade das declarações. General Sérgio Pedro Coelho de Lima. Aliás, Pedro Coelho Lima, comandante da ESA. Eu cumpri a minha função de repórter, pelo menos tentando ouvir todas as partes. A declaração do general estabelece que essa é a participação dele, esse seria o depoimento dele, e que hoje, impedido pela hierarquia de dar novos esclarecimentos ou depoimentos sobre esse fato aludido. Vem comigo, que a trajetória ainda é longa. Existe comentários de que a criatura capturada... Esse comboio entrou na ESA e lá ficou. Porém, na madrugada do dia 23, 4 horas da manhã, esse comboio sai em direção a Campinas. E nesse comboio, o sargento Pedrosa, inclusive, foi no comboio. Quando esse comboio chegou em Campinas, numa unidade militar de Campinas, o capitão Ramírez já estava lá esperando.
o comboio chegar. E fontes militares também de dentro da ESA já nos informaram que o próprio sargento Pedrosa teria deixado escapulir lá dentro que a Unicamp é um lugar muito grande, é um lugar muito bacana. E aí nossas suspeitas todas caíram para a Unicamp. Agora não são mais suspeitas, nós já temos certeza. Por quê? Porque existem pessoas dentro da Unicamp que estão nos ajudando, como existem também fontes militares em Campinas que estão nos ajudando. Então eu posso adivinhar, se você fala de Unicamp, que o professor Badam Palhares deve estar envolvido nisso. Eu diria que o professor Badam Palhares, que é uma pessoa que nós respeitamos muito, ele está envolvido sim, ele necropsiou essas criaturas. O processo que está sendo usado é o de fatiamento. Ele está fatiando e congelando essas peças. O que é importante lembrar é que ele não faz isso sozinho. A Unicamp, em última instância, é uma entidade do governo. Portanto, quem está lá dentro tem seus salários pagos pelo governo e você sabe, Goulart, verbas para pesquisa, tudo advém do governo. Se a operação que foi realizada conta com as Forças Armadas, que também pertencem ao governo, é claro que o governo brasileiro está ciente, o alto comando das Forças Armadas em Brasília está ciente e já pediu que o silêncio seja mantido. Então já era esperado da nossa parte que não só o professor Badam Palhares, como os demais envolvidos na situação negassem tudo, porque estão cumprindo ordens, porque tem um interesse maior, possivelmente em termos de ciência brasileira, de desvendar, de analisar essas partes. É claro que outros cientistas foram acionados também, porque o estudo desse DNA, a parte de histologia toda que está sendo feita, ele não tem condição de fazer isso tudo sozinho. Então, eu estou dizendo aos senhores que foi para a Unicamp, sim. Nós já temos testemunhas de pessoas, inclusive, que viram a movimentação militar dentro da Unicamp. Pessoas que foram solicitadas a saírem de seus laboratórios. Pessoas que jamais tiveram esse tipo de solicitação. Ossadas, pessoas chegam lá para serem analisadas constantemente. Então, para essas pessoas foi até estranho terem sido solicitadas a darem licença do laboratório. Quando o comboio militar chegou na Unicamp, nós temos o relato, e queria dizer que não só de civis como de militares, nós temos tudo gravado em videocassete, em cores e em som estéreo. Portanto, tudo o que eu estou falando tem embasamento em testemunhas diretamente envolvidas no episódio. Eu venho de Varginha direto para a sua presença aqui na Unicamp, porque existe comentários de que a criatura capturada foi trazida para cá dentro de um comboio, dentro de um caminhão do Exército, e entregue a você, Fortunato Badam Palhares, que é o chefe do Departamento de Medicina Legal aqui da Unicamp. Esse depoimento eu assisti, não posso revelar fontes, e que você estaria trabalhando em cima da criatura, no sentido de fatiar, quer dizer, todas aquelas operações naturais de uma investigação dentro da medicina legal. Sou seu amigo, seu admirador, e gostaria que você me desse esse furo de reportagem e me mostrasse aonde está essa criatura que você está lidando com ela. Goulart, pela nossa amizade, por tudo aquilo que eu mais prezo, inclusive como a dignidade de um departamento e todo o nome que esse departamento fez, e desta universidade, eu só posso te dizer que as informações que você tem são as informações falhas. Não existe e não recebemos aqui nada, absolutamente nada, para que pudéssemos estudar. Ou tenha vindo do Exército, ou de qualquer outra força, ou de qualquer outro lugar. O que nós estamos trabalhando aqui, isto é de conhecimento público, são as ossadas de perus. Nós estamos trabalhando também nas investigações daquela chacina lá do norte do Pará. Temos alguns outros casos, mas nada relacionado com qualquer notícia de extraterrestre. Eu tenho à sua disposição, se você quiser ver, todo o nosso departamento está aberto para você nos acompanhar agora. Tem um Instituto Médico Legal onde nós trabalhamos com todo o material que lá existe, para que você possa entrar, examinar, ver, desfolhar o que você quiser dentro desse material. Por mim não, mas por eles eu vou seguir com você uma trajetória, mesmo porque
dentro do depoimento consta um determinado laboratório perto do campo de aviação dos Amarais, onde teria uma geladeira, enfim, uma geladeira escondida. Podemos exibir com a câmera todos esses lugares em que esse depoimento se refere? Lógico, isso existe realmente, é o necrotério do Campo dos Amarais, e nós vamos poder ir lá, melhor do que falar é ver. Vem comigo. Eu estou entrando com o Dr. Fortunato Badam Palhares no prédio do Instituto de Medicina Legal aqui da Unicamp, que é, sem a menor dúvida, o mais conceituado da América Latina e que já registrou, no decorrer da sua história, a elucidação de muitos e muitos casos com uma tecnologia comparável a países de primeiro mundo, não é isso? Isto é o que nós pretendemos sempre estar junto dessa tecnologia. E é o que vocês são. Então, com a isenção de um jornalista, eu vou seguir as pistas que me deram no outro depoimento, junto com o Dr. Fortunato. Vem comigo. Nessa sala eu já estive, uma ocasião, fazendo um trabalho até muito interessante com os cadáveres das ossadas de perus. Essas ainda são as ossadas de perus? São as ossadas. Nós estamos agora numa fase de estudo isolado, né? Onde nós temos cada grupo agora dessas ossadas estão sendo devidamente reavaliadas em função de se tentar retirar algumas informações ainda em pendência. Nós temos lá uma espécie de um muralzinho que nos chama atenção todo dia. Aquela papel lá? Sobre determinados elementos a serem procurados e pesquisados em cada ossada. E é aí que nós estamos. O que você quer dizer isso que você acabou de dizer? Olha, isso não é uma reportagem dentro de outra. Eu estou exibindo para vocês qual é o trabalho do Fortunato aqui na Unicamp, mas nós vamos seguir na investigação daquilo que nos foi contado. Mas diga... Esse aqui, por exemplo, nós estamos procurando algumas pessoas com essas características. Tá? São pessoas que estão ou devem estar no meio destas ossadas, né? E em função dessas características, todo o crânio que é examinado, nós temos que descartar a possibilidade de estar estes dados nesse crânio. Com a pessoa certa. Aí identifica a pessoa. Exatamente. Por exemplo, suspeito, fratura... de una e rádio direito, fratura de falange, prótese superior parcial. Quer dizer, se nós encontrarmos dentre as ossadas alguém com uma fratura de una e de rádio, fraturas de falange e prótese superior, é um suspeito. De ser a pessoa. De ser a pessoa. Tal, Daí nós vamos assim partir para uma investigação mais detalhada. Aqui, descartar crânio íntegro. Íntegro. Suspeito, tiro no crânio, fratura dos temporais. Exatamente, porque nós já temos essa informação. Aonde você guarda os cadáveres aqui? Bem, nós não temos aqui geladeira para guardarmos cadáveres. Todos os casos que vêm, enquanto nós estivermos trabalhando, porque atualmente nós não trabalhamos mais com cadáver, né? Até terminarmos esse trabalho das ossadas, porque isso aqui é um trabalho exaustivo. Quanto tempo você está fazendo esse trabalho? Já estamos há 5 anos. 5 anos? Há 5 anos. E nesse período, então, nós estamos trabalhando no cemitério do Campo dos Amarais. Ah, é lá? É onde nós vamos, então, te mostrar exatamente como é que funciona aquele material. E é lá que consta, pelo depoimento dessa fonte, que teria um subterrâneo, alguma coisa assim, uma geladeira. Vamos lá? Vamos. Essa geladeira funciona. Né? Tem material? Tem material. Quem sabe? Mas olha, é material que já está acumulado aqui
só para ser libertado. Isso aqui tudo é material que já está vencido e que nós precisamos só de autorização para poder... O que tem nessas caixas? São reagentes químicos para você poder trabalhar com... Mas tem uma caixa aqui, se quiser ver também, sem nenhum inconveniente. Você não queria um ET guardado nessa caixa? Sem nenhum inconveniente, está aqui. Tá? São materiais que nós usamos e guardamos aqui dos casos que nós fazemos no dia a dia. Né? Eu lamento o constrangimento de ter que fazer um cientista como Fortunato seguir essa trajetória, mas eu acho que para ele também é bom, né? Porque ele se exime dessa responsabilidade de ter sido manipulador do ET. Vem comigo. Esse é um segundo laboratório onde nós normalmente cortamos o material. Aqui é que fatia. Esse aqui é um laboratório onde se faz o corte do material. Depois disso é transformado em pequenos blocos. Né? Quando você fala material, por exemplo, o que é isso? Isso aqui é pele. É uma pele? São fragmentos de pele. Né? Aqui, né? Isso. O bloco não? O bloco não. O bloco é de parafina, onde você coloca o material aí dentro, transforma em bloco, depois você corta para fazer, então, as lâminas, né? São lâminas como esta que depois você leva para o microscópio para poder examinar. Ok. Quer dizer, se você tivesse, suposição, né? Tivesse recebido a criatura e o encargo de fazer um estudo dela, você teria trazido ela para cá, para esse local, e feito os cortes nela aqui. Seria aqui que teria sido feito isso? Não, se ela viesse como uma parte de um ser, qualquer coisa, nós teríamos levado para o laboratório onde tem uma mesa de necrópsias, teríamos examinado naquele local. Depois, sim, ao se retirar fragmentos menores, esses seriam colocados para exame para depois nós podermos dar os resultados. Ou de um processo infeccioso, de um tipo de pele, um tipo de tecido que fosse necessário. A minha pergunta é a seguinte: seria quase que impossível que esta operação não fosse observada por terceiros? Seguramente. Isso aqui não tem possibilidade de entrar absolutamente nada aqui que outros não possam ver. Ok. Vem comigo. Vamos no necrotério. Esse é o necrotério do Campos Amarais, aqui em Campinas, onde o depoente disse que provavelmente tenha sido mandado o corpo lá da criatura. O que nós vamos poder ver aqui é... Bom, o que nós temos aqui são salas de necrópsia, né? Onde nós realizamos os atos necroscópicos da cidade, do Instituto Médico Legal, e tem aqui as geladeiras onde ficam guardados os cadáveres que são desconhecidos. Até a autorização judicial eles ficam guardados, depois são enterrados. É o que nós temos aqui. O objeto dessa minha matéria é fazer uma trajetória em cima dos depoimentos que foram colhidos. O que eu posso te mostrar aqui é... Vem comigo. Existe um depoimento que diz que no dia 24, mais ou menos, de janeiro, né? 24 de janeiro, teria chegado aqui um caminhão do Exército trazendo alguma coisa. Eu desconheço. O senhor desconhece que tenha vindo um caminhão do Exército aqui? Eu desconheço. Em janeiro? Eu não estava nesse recinto. Não? Ah, o senhor estava em outro lugar? Em outro lugar. Então tá bom. O que tem aqui? Aqui tem uma... Bom, aqui é uma sala onde se preparam os corpos, né, para poder serem velados depois. Aqui são as salas de necrópsias. Né? A geladeira fica exatamente nessa. Para cá. O que significa, na minha opinião, agora é minha opinião, é que se algum fato tivesse ocorrência aqui,
as pessoas saberiam isso? Aqui não tem nada secreto aqui? Não, absolutamente nada. Isso aqui é entrada... os funcionários têm livre entrada aqui dentro. Né? Não pode entrar pessoas desconhecidas. Isso aqui Você é não uma... quer ver cadáver, não é? É uma cama frigorífica, né? Mas se você quiser pegar aqui, pelo menos para mostrar a cama... Não precisa abrir, não. Não vou guardar isso aí. Para guardar aquele lá? Isso aqui? Isso aqui é aqui dentro. Ah, então vai. Esse é daqui, ó. Tem alguns aí, ó. Tava cheio aqui, né? Vaziamos. Bom, ali é um setor novo. Essa é uma área para a gente começar a trabalhar com os putrefeitos e as pessoas que normalmente são atingidas por projetos de arma de fogo. Eles passam por essa câmara, que é uma câmara de raio-x, né? Onde nós detectamos os elementos metálicos e depois o corpo é removido para poder ser feito aqui. Ok. Vem comigo. Não é uma tarefa fácil a gente ficar lidando com suposições. De um lado, existem depoimentos que aparentemente são concretos. De um outro lado, existem pessoas como você que foram envolvidas aleatoriamente e que têm depoimentos tão concretos quanto o dos outros. Você quer acrescentar alguma coisa para botar uma pedra em cima disso ou para ainda permitir que as especulações e essa polêmica continuem? Claro, eu só quero realmente aproveitar essa oportunidade que você acaba propiciando ao Departamento de Medicina Legal, onde, sem que nós pudéssemos ter preparado absolutamente nada, não sabíamos inclusive o que vimos aqui, nós tentarmos mostrar ao público, né, de que realmente isso não passa de uma especulação. Não existe de nossa parte, da parte da instituição, qualquer intenção de esconder absolutamente nada. Nós seríamos os primeiros a colocar isto a público. Eu acho que você está cumprindo uma função importantíssima, que é do esclarecimento de algo que até então está meio nebuloso. Talvez pela falta de oportunidade das pessoas mostrarem em loco o que você está mostrando hoje. Obrigado, Dr. Fortunato Badam Palhares. E você? O que você acha de tudo isso que foi demonstrado nessa trajetória que nós fizemos durante esse período, nos últimos 4 dias? Tire você as suas conclusões. Só lhe digo uma coisa, se algum fato novo, real e concreto surgir, eu volto a lhe informar. Como ter o primeiro filho aos 40 anos e sem riscos. Saiba amanhã, 7h30 da noite, no programa de domingo.